Olá, meu nome é Sabrina Franklin, eu sou nutricionista clínica, integrante da equipe de nutrição do Hospital Regional do Câncer e venho trazer para vocês um aconselhamento nutricional em relação aos principais sintomas do paciente oncológico e do impacto que esses sintomas podem trazer para a eficácia da terapia nutricional. Nós podemos observar na prática clínica, como também na prática ambulatorial, que os sintomas decorrentes do tratamento oncológico ou até mesmo da patologia desencadeiam um impacto muito grande na questão da alimentação e, com isso, impacto no estado nutricional, perda de peso, apetite, massa muscular. Então, trago alguns manejos, né, para esse paciente a respeito, né, para tratar ou evitar ou amenizar um pouco desses sintomas. Das orientações gerais, nós trazemos para o paciente aqueles cuidados quanto à saúde, hábitos alimentares saudáveis, vamos dizer assim, em relação à escolha dos alimentos. Muitas vezes nós voltamos a parte da alimentação para aqueles alimentos onde ele tem maior tolerância e também adotamos muito a prática da preferência alimentar. Com isso, a gente consegue ter maior engajamento, né, na terapia nutricional, maior efetividade e assertividade. Orientações em relação à mastigação, né, que de modo geral deve ser lenta para aqueles alimentos macios, de 20 a 30 mastigações, e aqueles alimentos mais densos, como carne, 40 vezes, né, da repetição da mastigação. O fracionamento da refeição, né, de 5 a 6 refeições ao dia, ou alimentação de 3 em 3 horas, né, onde a gente consegue ver na literatura também. Adequação quanto à consistência dos alimentos. Seria para aqueles pacientes que possuem alguma dificuldade de deglutição, alguma orientação fonoaudiológica, então nós tratamos sempre a consistência de acordo com a avaliação fonoaudiológica para aqueles pacientes que apresentam dificuldade ou sintomas como disfagia ou edinofagia. Aconselhamento em relação ao local da alimentação, né? Que seja num ambiente tranquilo, favorecendo assim maior interação entre a família ou com aqueles moradores da casa, para que tenham também um momento prazeroso para a hora das refeições. E questões da hidratação também, exclusivamente de água, mas como também outros líquidos. E o que a gente consegue observar muito na prática clínica é a adoção de Gatorade, água de coco, que também é muito usado, muito adotado nos pacientes oncológicos. Então, nós podemos ver de sintomas associados aí aos pacientes em tratamento do câncer, ou paciente já em fase clínica de manutenção, a questão da inapetência, a falta do apetite. Então, nós tendemos a reforçar as refeições, as primeiras refeições do dia. Café da manhã, aquela colação, almoço. Uma vez que nós conseguimos observar também que isso tende a diminuir ao decorrer do dia. O paciente às vezes consegue, tem um apetite pela manhã e vai assim, pulando algumas refeições durante o dia. A gente aconselha também que seja evitada a ingestão de líquidos durante as refeições e para aumento do aporte nutricional calórico, que ele possa enriquecer as refeições com óleos, né, azeite no caso, creme de leite, mingau, purê, que seja adotado suco de frutas ou até mesmo a fruta com algum legume, que isso vai favorecer também a ingestão de fibras ou alimentos variados para questão de vitaminas. E a alteração de ingredientes, né, a variedade dos alimentos, onde a gente consegue observar muitas vezes aquele paladar que fica muito restritivo, né, o paciente passa a alimentar às vezes só de abóbora e fica naquilo muito tempo. Ele enjoa e não consegue partir disso, dificultando ainda mais a ingestão de outros alimentos.
A questão da variedade alimentar também deve ser muito pontuada. Em relação à saciedade precoce, né, a gente consegue observar, a gente acolhe muitas queixas em relação à inapetência associada àquela saciedade onde o paciente às vezes faz uma refeição no dia e já relata assim saciedade, satisfação ou até mesmo empachamento. Então, para essas queixas, nós aconselhamos a modificação das fibras, né, por meio da cocção ou trituração, para modificação das mesmas. Evitar os líquidos durante as refeições. A preferência por carnes magras, picadas ou moídas, diminuindo assim a quantidade de gordura e a facilidade também da digestibilidade, tendo aquela alimentação branda, muitas vezes aconselhada. E, de modo geral, para que seja evitado os alimentos ricos em gorduras. Em relação também à alimentação, paladar, olfato, estes sintomas nós encontramos muito quando o paciente está em tratamento de radioterapia, né, onde consegue alterar a questão das papilas gustativas, onde o paciente queixa que não consegue alimentar ou deixa de alimentar ou até mesmo perde o prazer da alimentação pela falta, né, pela questão do sabor, onde ele não consegue mais sentir o prazer ou a vontade de alimentar devido a isso. Então, nós também nesse momento aconselhamos ingestão de água, hidratação por outros líquidos, o estímulo aos alimentos ricos em vitaminas. Muitas vezes eles vêm com deficiência de ferro, apresenta também anemia severa, agrave, estimular então a carne vermelha como melhora destes. Outros tipos de fonte de proteína, né? Frango, peixe, ovos, os leites ou derivados. A ingestão de balas, né, mais refrescantes, ou adoção de frutas cítricas para melhora desses sintomas, ou pingar algumas gotinhas, né, de limão nas refeições. E alimentos ricos em zinco e cobre, que eles também têm efetividade e melhora na recuperação do paladar. Milho, feijão, carne assada, ovo, entre outros. Em relação às queixas de náusea e vômito, nós orientamos que sejam evitados os alimentos muito condimentados, né? Aqueles industrializados ou até mesmo os embutidos, que sejam adotados os alimentos frios ou gelados, o que melhora a aceitação, para que seja evitada a ingestão de líquido durante as refeições, que seja eficaz a mastigação também, a questão de, após as refeições, que o paciente consiga, ou pelo menos tente ficar mais sentado, evitando assim o refluxo, que seja às vezes acrescido uma colher de chá de gengibre ralado, sucos e chás, para melhora desses sintomas também. Em relação à xerostomia, né, que é a diminuição da salivação, a questão da adoção dos alimentos mais úmidos, macios, com molhos, ou os alimentos em forma de purê ou mingau, vão favorecer no processo de mastigação e ali de aceitação, que seja aumentado a questão da ingestão de líquidos, uma vez que a hidratação também é diminuída muitas vezes nesses casos, que seja evitados alimentos secos ou duros, que se tornam mais difíceis, né, de serem mastigados e deglutidos, e adoção pelos alimentos frios ou gelados, para favorecer e também melhorar a questão da xerostomia. Em relação à mucosite, né, que são aquelas feridinhas ou parecidas com aftas, que muitas vezes acomete os pacientes oncológicos, então nós indicamos os alimentos de consistência pastosa ou semilíquida, né, para que os pedaços, aqueles alimentos mais densos, não machuquem ou lesionem mais ou interfiram mais nessa questão dessa mucosite, que muitas vezes ela pode estar ainda aberta, não em processo de cicatrização, o que pode causar dor, ardência, fazendo com que o paciente
ingerir ainda menos alimentos, que ele exclua aqueles alimentos que têm grande potencial de irritação da mucosa, né? Os salgados, os condimentados, os ácidos, que sejam de preferência os alimentos gelados, né? Os líquidos, que evite os cítricos nesse momento, né? Devido à acidez. Muitas vezes nós aconselhamos também bochecho com chá de camomila e, em alguns casos, o bochecho com a glutamina. Também é uma prática muito usada no meio clínico e indicação também ambulatorial. Em relação à constipação, também é um sintoma presente nos pacientes oncológicos, devido à interação de droga-nutriente, diminuição da hidratação. Então, nas medidas de constipação, nós optamos, né, na indicação das medidas laxativas a partir dos alimentos, como nós podemos ver o mamão, a grande efetividade, ameixa, uva, manga, abacate, que inclua legumes, hortaliças, vegetais, os vegetais crus, aumente o consumo de fibras, os cereais integrais, e sempre ressaltando a questão da hidratação, onde a gente consegue observar muitas vezes, aliás, onde é fato que a questão da baixa hidratação é um grande potencial de constipação intestinal. Uma vez que esse paciente, se ele vem com quadro de constipação, aumenta o consumo de cereais integrais, porém faz um baixo consumo da hidratação, a questão da constipação pode ser ainda pior, mais potencial se ele tiver um quadro de hidratação deficiente. Em outro contexto, né, de modo contrário, a gente pode observar diarreia, também por questões de interação de drogas nutrientes, alteração de TGI, do trato gastrointestinal. Então, nós aconselhamos que sejam evitados aqueles alimentos ricos em lactose, né? Os leites, derivados, gorduras, as frituras, os folhosos de modo geral. De preferência que sejam ingeridos nessa fase carnes magras, aves sem pele, e que seja reforçada a questão da hidratação. Lançamos também a partir de sucos ou algumas vitaminas, né, como caju, goiaba, que são alimentos potencialmente constipantes. Então, eu queria encerrar dizendo que o paciente oncológico, assim como todos, né, a gente deve ter ele como centro do cuidado, onde a preferência dele deve sim ser levada em consideração, as preferências alimentares, o momento em que ele está, para que seja de grande proveito a indicação da terapia nutricional e que assim a gente consiga maior efetividade, tanto naquela abordagem que nós estamos indicando, quanto na manutenção do estado nutricional, melhora dos sintomas, onde a gente vê reflexo disso, né, em todo o contexto, que pode interferir numa queda do estado geral do paciente, prostração, desidratação. Então, reforçar algumas desses manejos, né, dessas indicações para melhora dos sintomas, como também maior benefício de qualidade de vida do paciente oncológico. Muito obrigada.